Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz e pastor Antônia Cruz, da Comunidade Evangélica EVÉ. Estamos iniciando neste momento o culto da família. E nesse culto da família, nós hoje iremos falar sobre algo muito importante, sobre uma maneira de você entender que Deus é contigo. Que Deus é contigo, Deus te chamou para um propósito. E você está dentro de um processo do Senhor. E muitas das vezes há um questionamento nesse sentido. Nós convidamos você para que você possa agora estar convidando outras pessoas para participar também dessa live. Você possa compartilhar, inclusive, essa live com outras pessoas, porque nós sabemos que neste momento muitas vidas estão precisando ser visitadas pelo Senhor. Muitas vidas pedem confirmação ao Senhor e esse é o momento de você deixar Deus te usar como instrumento. Boa noite, graça e paz. A senhora Maria já está ali, de pronto emprego ali. Vamos iniciar aqui. E o tema hoje é tempo de preparação e não de derrota. Você está vivendo um tempo de preparação e não um tempo de derrota. Porque as circunstâncias se levantam e o diabo aproveita para falar com você que você não está sendo ouvido, que você está por fora, que você está para trás, que você não está conquistando nada, que o tempo parou para você. Mas nessa noite estamos aqui para dizer para você que não é tempo de preparação e não de derrota. Então há um propósito de Deus nesse tempo na sua vida. Nós queremos convidar você para compartilhar conosco, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, aqui o versículo 14 em diante, que diz assim: Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho. Trazem-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrou José que andava. Então aqui, no versículo 15 do capítulo 37, o homem encontrou José que andava errante pelo caminho e lhe perguntou, que procuras? Respondeu ele, procuro meus irmãos, diz-me, peço, onde apacentam eles o rebanho? Disse o homem, foram-se daqui, pois ouviu dizer, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros, lá vem o sonhador, vinde agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o devorou. Veremos então, que será dos seus sonhos? Rubem, porém, ouvindo isso, livrou-os da mão deles, dizendo, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto, e não lanceis mão nele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Chegando José a seus irmãos, esses os despiram de sua túnica, e a túnica de várias cores que ele estava usando. E tomando-o, lançaram na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, e não havia água nela. Então, essa história aqui é interessante. Aqui nos conta que um dia Deus deu um sonho a José. Deus deu um sonho a José porque Deus queria conduzir José até que ele chegasse à posição de governador no Egito. Então o que acontece? Naquele momento, a partir daquele momento que Deus inspirou José através de um sonho, José começou a sonhar e viver nisso, viver com esse sonho, de se cumprir ali o que Deus estava mostrando para ele. Então teve algumas visões de Deus, daquelas vacas magras e as vacas gordas e a vaca magra, Deus foi mostrando para ele. E nisso, seus irmãos não entendiam a visão, a posição de José. Eles achavam que José queria sobressair, José queria aparecer, então o chamavam de sonhador. E com isso tentavam ultrajar, humilhar e se desfazer de José. Então o grupo de irmãos passou a viver deixando José isolado. E eles tinham também aquele costume de achar que tudo que eles faziam de errado, José contava para o seu pai. Calhou um dia desses, quando eles levaram o rebanho para se alimentar um pouco mais distante,
O seu pai manda. Jacó fala, vem cá, meu filho José, vai atrás dos seus irmãos, vê para onde eles foram. E José vai atrás deles para saber onde eles estão. Só que José se perdeu, eles foram para muito longe. José saiu para os encontrarem e ele saiu de Hebrom e foi para Siquém atrás deles. E ali no caminho se perdeu um viajante vindo ele perdido. Ele perguntou, que procuras? Ah, procuro meus irmãos, estão cuidando dos rebanhos do meu pai. Ah, eu os vi falar que iam para Dotã. José partiu para Dotã atrás deles. E ao longe, eles avistaram José. E ele disse ali, lá veio o sonhador. Porque tem momentos que as coisas que Deus fala com você que está por acontecer, outras pessoas podem não entender. Porque Deus falou contigo. O sonho é teu, o projeto é contigo. E muitas das vezes você vai falar para alguém que não está no mesmo espírito, ou não tem a visão que você recebeu de Deus, ele vai duvidar do seu chamado. Vai lhe chamar de sonhador. Vai dizer que você quer aparecer, vai dizer que você quer estar na frente de todos, não vai entender o seu chamado. E pode até acontecer, com essa inveja, eles tentarem lhe prejudicar. Porque não entendem o seu chamado. Então é importante você estar em comunhão com o Senhor, para que o que Deus lhe falou, você esteja orando e vendo diuturnamente acontecer o que Deus falou que vai acontecer com você. Mas o que acontece é que muitas das vezes, na alegria da visão, conta-se para alguém. E ao contar-se para alguém, a pessoa às vezes não está preparada para receber, né? Aquela tamanho do sonho, a magnitude daquele teu sonho ou do projeto pode causar inveja em alguém. E isso pode atrasar ou atrapalhar o acontecimento dos sonhos. Então, melhor prudente no ouvir, tardio no falar, como a Bíblia ensina. Salomão falou isso. E prudente no ouvir, tardio no falar. Porque, às vezes, abre-se o coração para a pessoa errada. Abre-se o coração para a pessoa errada. Ah, pastor Antônio, o tema é tempo de preparação e não de derrota. Tempo de preparação. A gente vê ali, a luz da gente está caindo. A gente vê aqui que José, ele tinha um sonho, né? José tinha um sonho. Deus havia mostrado para José algo. José vai e conta para sua família. É a família de José. É a família. José vai e conta para sua família, para o seu pai, para os seus irmãos. E ao contar, José tinha um sonho, né? O interessante é que quem tem um sonho, e ele às vezes ele conta aquele sonho com alegria, com alegria de ver as pessoas vibrarem pelo sonho dele, às vezes o retorno é o contrário. Então José ele tinha sonho e tinha túnica colorida. José tinha um sonho e tinha uma túnica colorida. Isso causou inveja em seus irmãos. Isso fez com que os seus irmãos ficassem com inveja dele. E começaram a maquinar o mal contra José. Isso numa família. Isso é dentro de uma família. Não é em lugar distante, não. É dentro da família de José. Então houve aquela inveja. Por quê? Porque só José tem a túnica colorida. Por que só José tem sonhos? Por que José tem sonho? Então, muitas das vezes, pessoas questionam por que você tem e ela não tem. Pessoas, às vezes, questionam por que você pode e ela não pode. Aí eu digo para você, vai questionar com Deus. Deus tinha um plano na vida de José, tinha um propósito com José. E nesse propósito, para que esse propósito fosse cumprido na vida de José, havia um processo. Só que muitas das vezes, nós, do século 21, nós não entendemos o processo. Nós queremos já pular para o propósito. E não é bem assim. Então tem um propósito, tem um processo. Todo propósito tem um processo, todo propósito tem uma preparação, todo propósito tem um tempo de espera. Mas muitas das vezes eu e você, a gente não gosta de esperar. A gente quer ir logo para o propósito. Mas tem um tempo. Toda preparação tem um tempo. Interessante que não tem como ter o sucesso sem você passar por uma preparação. Interessante que a única vez que o sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Então as pessoas às vezes... Às vezes as pessoas elas querem entrar no propósito, ou quer ter um sucesso, ou quer que aquele propósito aconteça, mas não quer ter trabalho nenhum. Não quer ter trabalho nenhum. Não. Então, nesse momento, eu posso afirmar para você, de repente levantou-se um problema,
uma dificuldade na sua vida, você está questionando o seu chamado. Só que quero que você entenda isso. Nós aconselhamos a você abrir o coração para que o Espírito possa te revelar isso. Que não é tempo, é tempo de preparação e não da derrota. Porque você pode achar, não, vou parar, eu vou encostar um pouco porque eu não consigo, eu não alcanço aquilo que foi dito. Recebi uma palavra um tempo atrás e está difícil de acontecer. Eu acho que não é comigo, eu acho que eu passei do tempo, eu acho que eu estou muito velho ou muito velho, então eu acho que estou muito novo. Tem sempre aquela desculpa. Mas entenda bem, é tempo de estar embaixo, porque Deus está te preparando para o reino. Então é tempo de você estar embaixo aprendendo, sentado no colo do Senhor, aí até passando essa situação, porque Ele está te preparando para o reino. Só que a pessoa não consegue entender, porque é nesse momento que você é mais atacado. Porque os irmãos de José tentaram matar José. Os irmãos de José tiraram a túnica de José, mentiram a respeito de José, venderam José. E isso, tudo isso é um processo. Dentro de casa. Mas isso aí fazia parte do processo. Aí imagine nos tempos de hoje. Mas não dá. Meus irmãos me traíram. Fulano me traiu no trabalho. Aquela vaga era minha. O chamado é meu. Uma pessoa está ocupando meu lugar no meu chamado, fazendo o que eu fui chamado para fazer. Então você não consegue entender. Mas faz parte do processo do Senhor. Então aquilo fazia parte, cerca de quase 17 anos, de 15 a 17 anos, José passou por esse processo, mas Deus tinha algo de especial para José. Até falei para o irmão ontem que as maiores batalhas são dadas pelos melhores soldados, escolhe soldados específicos para as batalhas mais ferrenhas, mais sangrentas. Só que muitas das vezes o guerreiro não consegue entender. Por que ele chegou hoje e faz o que eu faço? Por que eu estou passando por isso? Parece que a minha oração, meu pedido, meu clamor não é ouvido. Então entenda, é tempo de preparação. E no tempo de preparação, Deus está formando em você um guerreiro, uma guerreira, para ocupar o que Ele já preparou lá na frente para você. Mas há um pré-requisito, você tem que passar por isso. Porque lá na frente, as peças serão completadas por esse passo a passo agora. Se lá na frente se você não pular etapas agora, lá na frente vai fazer falta. Então por isso que o Senhor nos prepara diuturnamente. Diuturnamente. Conta-se que certa feita, o Senhor mandou me empurrar uma parede, e ele ficou um tempo ali empurrando aquela parede, e um tempo já empurra, não saia do lugar. Ele começou a ficar inquieto com o Senhor. Teve um momento que ele não aguentou e falou: há muito tempo já empurrando, isso não sai do lugar. Eu não dou um passo à frente, eu empurro, não sai do lugar. Aí o Senhor disse para ele: mas olha para os seus músculos. Olha pela sua perna. Imagine Noé ficou 120 anos pregando o evangelho, ninguém se converteu. Imagine a frustração de Noé. Imagine você ficar num bairrozinho onde as pessoas passam, tem necessidade, tem carência, pessoas morrem próximo de você. Aí, não fui chamado não, porque ninguém se converte. Vem um dia, vem 2 dias, 10 um mês, um ano. E não vejo as Temos pessoas. Que entender o propósito. 120 anos Noé evangelizou. 120 anos ele construiu a arca com sua família, ainda era zombado. Imagina as conversas de esquina, era Noé. Esse cara é maluco, esse cara é doido. Cara. Imagina as piadinhas que ele ouvia, tinha que ignorar. Tinha que se fazer de surdo. Por quê? Era tempo de preparação. Então ele não tinha na mente dele que estava sendo derrotado. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. Era tempo de preparação. Então José passou por tudo isso. Por tudo isso. Então é necessário você passar pelo que tem passado. Não murmure contra o Senhor. Não arrume confusão com seu irmão, com sua irmã. Não arrume. Porque, vê bem, antes de José ser governador, ele foi invejado em casa. Após ser lançado em um poço, foi vendido como escravo. Virou mordomo de Potifar, foi cobiçado pela esposa do seu senhor, foi caluniado e preso, foi esquecido na prisão. Muitas das vezes eu e você, nós queremos entrar no propósito, torna a dizer, mas não queremos passar pelo processo. Interessante, ele saiu da prisão para ter acesso ao rei, para fazer um favor ao rei. E aquele acesso, naquele favor que ele fez ao rei, ele foi chamado para ocupar uma vaga que só ele preenchia os requisitos para ocupar aquela vaga. Então, vê bem, no tempo do Senhor, ele teve um acesso ao rei.
Você tem que entender as portas de acesso que Deus abre na sua vida. E muitas das vezes a pessoa não aproveita um acesso, joga fora um acesso. O acesso é uma bênção, irmão. Quando a gente pensa que bênção é só eu ter dinheiro, bênção é só... Não, quando Deus te dá um acesso, uma porta de acesso, é uma bênção que Ele está te dando, para você entrar e romper. Mas muitas pessoas, elas rompem, elas fecham o acesso. E aí não entende que é um acesso que Deus deu. Às vezes a pessoa não consegue entrar no momento que o acesso foi aberto, ou então, às vezes, entra e sai e fecha a porta atrás de si. Então, tem essa dificuldade de entendimento, tem que ter essa revelação do Espírito. Então, aqui, ele foi chamado a ter acesso ao rei. Porque alguém já o conhecera na prisão. E o mordomo falou, olha, tem um homem lá que ele tem esse dom aí, ele tem um chamado de Deus, do Deus dele lá, e ele pode interpretar o sonho do Senhor. Manda chamá-lo. Aí, imagine, o preso. Dá-lhe um banho no preso, coloca-lhe roupa para entrar na presença do rei. Ele foi preparado, preso, olha só, preso, ele recebeu uma preparação, um cuidado para ter acesso ao rei. Ele não jogou fora aquela oportunidade. E quantas pessoas têm jogado fora, irmãos, a oportunidade, jogado o seu chamado, engavetado os seus projetos, acabado com o noivado, com o casamento, com o namoro, que às vezes tem um futuro brilhante, fechado portas de empresa, tem sido mandado embora de serviço porque não consegue entender que é Deus quem abre a porta do acesso. Porque naquela porta que você abre, às vezes é uma porta pequena, mas aos seus olhos, mas você não sabe o que tem por trás daquela porta para Deus tocar no rei, para que você entregue a você. Aí é aberta uma porta para ele, aí ele faz, muito pouco, isso é muito pouco. É pouco. Não sabe nem o que Deus tem lá na frente para a sua vida. Entendeu? José é preso, quase 17 anos, é caluniado, é cobiçado, é traído, é tudo. Mas foi fiel. Não abandonou o Senhor. Ele continuou fiel ao Deus dele. Tanto quando ele foge da mulher que tenta ele trazê-lo para o seu aconchego e adulterar com ele, em temor a Deus e em respeito ao seu Senhor, ele não comete aquele pecado. Ele prefere fugir e deixar a capa com ela. Hoje tem alguém que vai querer até brigar com a mulher para tomar a capa. Aí é pego brigando com a mulher tomando a capa. Não, ele deixou a capa na mão dele, nem quis saber, ele quis fugir dali. Só que tem pessoas que querem brincar com o pecado. O pecado vem e só diz, fuja do mal, de toda a aparência do mal. Aí a pessoa está em tempo de derrota. Aí quer brigar com o mal. Aí não quer respeitar, aí não quer ser sujeito a seus senhores, aí não quer cumprir o que Deus ensina na palavra, quer temer a Senhor acima de todas as coisas. Não, abandona o Senhor, não quer mais saber da casa do Senhor, não quer dar mais lugar ao Espírito do Senhor na sua vida. Ele fecha a porta que dava acesso ao Espírito Santo na sua vida. E fecha uma porta que Deus abriu, que com certeza, após aquela luta, teria um favor de Deus. Através de alguém, é claro. Porque Deus usa os homens. Deus usa as coisas. Só que as pessoas não conseguem entender que não é tempo de derrota, e sim de preparação. E nem a preparação a pessoa abandona o barco. Né? Então, vê bem, tem que entender isso. Porque se você entrou naquela condução, tem que ir no seu lugar de destino. Então, o Senhor já tem um milagre lá na frente. Continua no caminhar. Está doendo? Continua. Está gemendo? Continua. E as pessoas não entendem isso. Então, vê bem, quando a pessoa não entende a grandeza do desenrolar do amanhã, não aceita ou não compreende as privações de hoje. Porque quando você não consegue conceber, não consegue entender o que Deus tem para a sua vida, que a Bíblia diz que as coisas que o Senhor tem para o homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano. Então Deus tem algo de tremendo, por isso que Ele te chamou. Só que a pessoa não consegue entender a grandeza do chamado. A pessoa não consegue entender a grandeza nesse desenrolar do que vai acontecer amanhã. Aí o que acontece? Ele não compreende as privações que está passando hoje. Não consegue compreender o gigante que se levanta para lhe parar no caminhar. Não consegue compreender que era momento de ficar calado e somente obedecer. Que era momento de deixar Deus agir por si. Certa feita eu lembro, assim que eu me converti em 85, eu lembro que eu estava na reunião na sede
ali em Quintino Bocaiúva, da ITEG, né? Do falecido missionário Cecílio Carvalho Fernandes. E um obreiro lá de Caxias, de repente está me ouvindo agora, não sei a idade que ele tem hoje, de repente está me ouvindo agora. Ele falou com um dos meus líderes, que era o missionário Joaquim de Paula, uma bênção, graças a Deus, também tinha falecido. E ele contou para ele que ele estava chorando muito e disse que ele foi traído, ele estava foi informado, levado à sua liderança, que ele tentou abusar de uma jovem no seu escritório, na igreja ali. E aquilo aconteceu de maneira até que ele foi tirado do ministério, foi caluniado, e ali ele foi tirado do serviço do rei. E ali ele comentou com o meu líder, ele falou assim, poxa, eu chorando, eu não fiz isso, Deus sabe que eu não fiz isso, eu fui caluniado, aquilo foi uma mentira, eu não fiz isso. O meu líder falou com ele uma coisa que eu falo para muitas pessoas hoje, olha, se você teme ao Senhor, e se você está a serviço do Senhor, o Senhor vai advogar suas causas. E aquilo que se levantar de calúnia contra você, o Espírito Santo vai trazer a luz. Aí ele foi confortado com aquela palavra. Hoje muitas pessoas não querem ser confortadas com a palavra de um líder. Muitos não querem serem confortados pela palavra de um mentor, de uma mentora. Não, eu estou ultra certo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei por onde eu vou, o que eu faço. E dá com os burros na água. Aquele rapaz ouviu aquela palavra do missionário e aguardou, esperou em Deus. Mesmo caluniado, esperou em Deus. Dias depois, foi descoberto que a jovem gostava dele, achava ele atraente. Ele, um jovem temente a Deus, mas ela olhava como a mulher olhou para José e começava a cobiçá-lo. Um dia ela viu que não tinha ninguém na igreja, o que ela fez? Chegou na entrada do escritório, tirou as roupas e entrou. Naquilo, o rapaz tomou um susto. Tomou um susto e as pessoas entraram e viram aquilo acontecer e disse que ele estava atacando a moça. Ela confirmou. Ela foi, contou a verdade, pediu perdão, disse que ela que errou porque ela gostava dele. Deus interviu, ele foi defendido e voltou para cumprir o seu chamado. Então, não é tempo de derrota, é tempo de preparação. Quantas coisas se levantam contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu chamado, e você pensa em parar. E você pensa em chutar o balde, em descer do ônibus. Pensa em abandonar o barco. Mas não, meu irmão. A Bíblia diz que certa feita, Paulo estava sendo levado preso. Mas Deus falou com ele, Deus deu uma revelação para ele. E o povo achou que ele ia morrer, porque ele era preso. Teve um momento que eles, na ilha, ele acende uma fogueira para que aquelas pessoas se esquentassem do frio, uma vibra morde a mão dele. E ali os homens, tão pecador que não adiantou fugir, não morreu no mar, vai morrer picado pela serpente. Ele pegou a serpente e jogou no fogo, porque Deus era com ele. E eles viram que alguma coisa de especial tinha na vida de Paulo. Então entenda bem, irmãos, não é tempo de derrota, é de preparação. As coisas que se levantam na sua vida é para te parar, é para travar o seu chamado. Mas a Bíblia diz, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Seja firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você faz não é vão no Senhor. Pode os homens não verem. Porque hoje muitas pessoas fazem as coisas para ser visto. Se não vai ter projeção, se não vai subir para o palco, a pessoa não quer fazer. Mas não, a Bíblia diz que não é em vão que se faz para glorificar Deus, para crescer o reinado, para abençoar a vida de alguém. Porque o Senhor está vendo. E quando você faz com esse mesmo sentimento que tinha Davi no deserto, né? Davi cuidando das ovelhas do seu pai, ninguém estava vendo. As ovelhas eram levadas, uma se perdia, depois que ele lutou com o urso e com o leão. Podia falar, não, meu pai não liga para mim. Ah, não, meus irmãos zombam de mim, estou longe, ninguém está vendo, me deixa aqui no frio, no sol, no relento. Ah, vou lá, ovelha nenhuma, não. Podia falar isso? Não. Ele zelava pelas ovelhas como se o pai dele estivesse vendo. Ele zelava, ele lutava com o urso e com o leão. Quantos não querem lutar com o urso e com o leão hoje? Porque ele quer lutar contra o esposo, a esposa, o seu líder, com a sua família. Não quer lutar contra o urso e contra o leão que se levanta. E ali a Bíblia diz que no tempo de folga, ele não ia para a praia não, não ia para a cachoeira não. No tempo de folga, ele ia ficar treinando, jogar pedra com a funda. Interessante, né, irmão? Aí ele fala, não, que eu sou humano. Ah, não, eu estou passando uma luta muito grande, eu vou dar um descanso em Deus.
Eu sou humano, tenho direito de desfrutar das coisas da vida. Claro, é tempo para todas as coisas. Só que agora é tempo de preparação. É tempo de preparação. Não é o tempo do hambúrguer nem da festa, é tempo de preparação. Debaixo do fogo cerrado que você está, que a sua casa está, que o seu chamado está, é tempo de preparação e não de derrota. Se o diabo tem dito para você que está derrotado, é uma mentira de Satanás. É porque você está incomodando ele. Ele sabe que se você entender o que Deus tem preparado para o seu chamado, o que Deus vai fazer em você através de você, ele sabe que se você descobrir isso, ele está perdido. Vai ser mais um inimigo a atrapalhar o avanço dele. Então ele faz o quê? Ele ataca você aonde? Na mentira, no engano, na calúnia. O que diz o Provérbio 23, versículo 7? Vamos lá, Provérbio 23, 7. Salomão falou isso. Então, irmão, é o que a Bíblia diz. Que o homem é, assim como o homem pensa, assim ele é. Vou antecipar para você. Assim como o homem pensa, assim ele é. Entenda bem. É o que você pensa. É o que você recebe do Senhor. É o que você pensa. É que fará de você um guerreiro do Senhor. É o que você pensa. Não é o que o diabo fala para você, porque ele pode mentir para você e você acreditar nas mentiras dele. Então, pensa bem, ele diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, entenda bem, que você possa viver pela palavra do Senhor, pelas promessas do Senhor, e não pelas mentiras que o diabo levanta. Porque a Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Ah, você não sabe cantar, e você não sabe bater, e você prega mal, e você lê mal, e você não sabe nem ler direito. Ah, eu gosto das suas orações, mas você lê muito mal. Quantas pessoas fazem isso para ferir o outro, para ferir a outra, irmãos? E você canta, você é fanhoso, você é fanhosa. E tu toca mal, às vezes para a reunião, ou fica disperso ou dispersa na reunião, para ver o erro de alguém. E entende que a pessoa está com zelo fazendo a obra de Deus. Com defeitos, é claro. Quem não tem defeito? Então, não é tempo de derrota mesmo, é preparação. Se alguém apontar para o seu defeito, quem não tem defeito? Rei Davi tinha defeito? Rei Davi tinha defeito? Ruth tinha defeito? Quantos homens do passado, a Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Sentiam dor, frio, calor. O próprio Jesus, como ele era homem e o Senhor, ele sentiu dores, irmãos. Frio, fome. Então, quem não tem defeito? Mas se você quiser que alguém não tenha defeitos, irmão, ele vai ter que ser arrebatado. Então, entenda bem, é tempo de preparação, meu irmão, minha irmã. Não pare. Não pare. Não pare o seu chamado. Lá na frente, Deus vai te revelar qual é o propósito do chamado. Pode falar. Preparação. Te ver que José, né, ele assim sofreu um garoto, jovem sofreu, e de repente os irmãos, eu fico imaginando assim, como eu falei para uma pessoa, aquele que inveja alguém é porque ele deseja ser aquilo que a outra pessoa é. Mas como ele não consegue ser, então ele vai fazer o quê? Eu vou jogar ele no poço. Então os irmãos de José, eles tinham inveja de José porque José tinha uma túnica e José tinha sonho. Quantas pessoas têm inveja de você porque você tem túnica e tem sonhos? Quantas pessoas têm inveja de você porque você tem a unção de Deus e tem sonhos? Quantas pessoas? Quantas pessoas que, às vezes, elas tentam ou elas te jogam no poço. Te jogam no poço porque você tem um sonho e tem uma túnica colorida. Quantas pessoas hoje que invejam a outra por causa do sorriso? Quantas pessoas que invejam a outra por causa da casa? Quantas pessoas que invejam a outra porque ela tem uma família bonita? Quantas pessoas que invejam a outra porque ela está naquele trabalho que eu queria estar? Quantas pessoas que invejam a outra porque ela está naquele cargo que eu deveria estar? Quantas pessoas, irmãos?
Quantas pessoas? Então José, foi o que aconteceu com José. Mas só que José, ele entendeu que tinha um propósito. Aquilo era um processo. Então ele entendeu. Quando ele foi lançado naquele poço, ele poderia falar bem assim, eu não vou. Ele poderia retrucar, ele poderia maldizer. Mas não. Ele foi lançado naquele poço, foi levado para o Egito. No Egito, os inimigos de José, pensaram que estava matando José, mas estavam projetando José para o propósito. Eles pensavam que estavam pensando assim, agora destruímos ele, agora acabamos com ele. Engano, querido. Quando o inimigo, quando aquele que tem inveja de você pensa que está te matando, te fazendo qualquer coisa, ele está te projetando para o processo, ele está te projetando para o propósito, ele está te projetando para aquele lugar que Deus tem preparado para você. Então, querido, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir por causa que, me jogaram no poço. Não podemos desistir porque, me caluniaram. Não podemos desistir porque, me deixaram. Não podemos desistir porque, me abandonaram. Não, Jesus. Não, irmão, nós temos uma promessa de Deus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aí já basta, irmão. Isso aí já basta. Você saber que Jesus, que o Espírito Santo está com você todos os dias até a consumação do século. Se amigo te abandonar, o que tem de mais nisso? Se amigos te deixarem, o que tem de mais disso? Sua mãe pode te abandonar, mas Jesus, o Espírito Santo, ele não te abandona. Amém. Ele não te abandona. Todos podem te deixar, mas o Espírito Santo, ele não te abandona, querido. Então isso que é o mais importante. Mas tem pessoas que elas acham a importância maior é do amigo. Se o amigo me deixar, se o amigo não ficar mais comigo, eu vou morrer. Não, querido, não vai morrer não. Se ele te deixar é porque não era para ele estar com você. E o pior é abandonar Jesus por causa dos amigos. Às vezes, tem coisas que Deus permite que vai. Tem coisas que são tiradas da nossa vida e a gente fica lamentando. Nós não temos que lamentar Deus. Por isso que a gente fala bem assim, irmãos. Deus está no controle de tudo. Será que ele está no controle de tudo mesmo? Quando começa a será quando vem os poços, quando alguém te lança no poço, será que você acha que ele está no controle mesmo das coisas, de tudo? Será que quando alguém te abandona, quando alguém te deixa, quando as coisas dão ruim, será que essa declaração que você fala é verdadeira? Será, queridos? Então, aquilo, mostrar que Jesus está no controle, ou declarar, ou falar, ou manifestar que Jesus está no controle de tudo, é naquele momento que você é lançado em meio à batalha, em meio à guerra. Porque todo guerreiro, soldado, é provado aonde? Ele é treinado onde? No campo de guerra. É ali que ele passa por situações em que ele está em treinamento, está ali. Porque se não vier a batalha, não vai ter como ele colocar em prática o que ele aprendeu. E existem famílias hoje, famílias que estão sendo atacadas, famílias que estão sendo massacradas, famílias que estão sofrendo, e às vezes ela fica assim, isso aconteceu, se vitimando. Não, irmão, não fica se vitimando, não. Se levanta para a batalha, se levanta para guerrear, se levanta crendo naquilo que Deus falou para você. É só um processo. É tempo de preparação. É só um processo. Tempo de preparação. Às vezes o processo, você pensa assim, é um processo, mas está demorando tanto a terminar. O processo ele tem hora para começar e tem momentos e tem hora também para terminar. O processo tem disso. Então, irmãos, eu como o pastor estava falando aqui, eu lembro, eu consigo me lembrar que nós viemos para Campo Grande. Nós estamos aqui em Campo Grande 20 anos. Irmãos, saímos de um lugar debaixo de uma promessa. Vendemos a nossa casa debaixo de uma promessa. Viemos aqui para Campo Grande debaixo de uma promessa. Só que diante dessa promessa, quantas coisas ruins nos aconteceram. Quantas coisas ruins aconteceram sobre a nossa vida. Quantas coisas. E hoje, em meio a uma pandemia, a uma crise, Deus cumpre a promessa. E aí? Deus cumpre a promessa, irmãos. Deus cumpre, Deus ele não trabalha em cima de lógica humana. Deus não está, minha família está toda bagunçada, não tem mais jeito, minha família está assim, não tem mais jeito, meu marido está nas drogas, meus filhos estão nas drogas, não tem mais jeito. Não, Deus não trabalha em cima de lógica humana, Deus trabalha em cima de fé.
É em cima da sua fé, é em cima daquilo que você crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo não é, eu só vou crer se meu amigo estiver comigo. Eu só vou crer se aquele irmãozinho não me abandonar. Não, irmãos, ele pode te abandonar, mas Jesus não. O Espírito Santo não. É verdade. Então, o Espírito Santo não. Que você possa entender, meu irmão, não é derrota, é preparação. Você não está derrotado. Apóstolo Paulo, certa feita, ele orou 3 vezes ao Senhor e pediu: Senhor, aparta de mim. Senhor, tira. 3 vezes ele orou, pedindo para que ele mal saísse da vida dele. E o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Entendeu, meu irmão? Então o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, aí que nós estamos fortes, porque nós aí entendemos que nós não somos nada sem o Senhor. Somos nada. Se alguém pensa ser alguma coisa, está enganando a si mesmo, irmão. Um dia eu estava numa palestra com a minha esposa e ouvia ali um testemunho de uma missionária lá da Palestina. E ela disse que estava anos orando ao Senhor, o casebre que ela morava, lá era muito quente. E ela queria um ar-condicionado. Então, eles arrumaram a casa dela e deixaram o buraco do ar-condicionado na parte superior da parede. E ela ficou um tempo orando ao Senhor e suava. Ela fazia as obras de missões, caminhava, ia, voltava e suava. Aí teve aquele momento que começou a achar que as orações dela não eram ouvidas. E aí ela começou ali, o diabo atacar a mente dela, que Deus não estava atendendo ela, porque a oração dela não era ouvida. Aí começa a questionar o chamado. Aí interessante que lá na frente houve um tsunami naquela região. Tsunami. As águas começaram a inundar tudo e morreram muita gente. E onde ela estava, a água chegou onde ela estava. E a casa que ela estava, o quarto que ela tinha, que foi preparado para ela, começou a encher de água, encher. E ela sentiu que ia morrer. Mas interessante, irmãos, o único lugar que deu para ela escapar com vida foi no buraco do ar-condicionado, que estava pronto, mas não tinha um ar-condicionado. Ela ficou ali, se debatendo, ali, em ânsia de morte, mas ela conseguiu sair pelo buraco onde foi construído para colocar um ar-condicionado. Aí ela entendeu o porquê que ela estava orando um bom tempo e Deus não deu para ela o ar-condicionado. Teve que se conformar com o calor. Por quê? Deus estava preparando ela, porque Deus sabia que lá na frente iria um tsunami. E aquele buraco seria a porta de saída dela. Então entenda, meu irmão, não é tempo de derrota, é tempo de preparação. Deus está te preparando para algo novo. E se você não entender a preparação de Deus, você vai agir o seguinte: você não vai suportar esse processo, essa caminhada, e você vai abandonar o barco antes de chegar ao cais. Você vai abandonar o ônibus antes de chegar no ponto final. Quem não suporta o processo, abandona o barco. Abandona o barco, ele vai abandonar o trem antes de chegar na estação. E é interessante, ele vai abandonar o milagre antes do tempo que o Senhor marcou para acontecer. O processo é levar um grande milagre, a uma grande marca na sua vida, como José. Imagina se José adulterasse com aquela mulher de Potifar. Imagina se José se rebelasse na cadeia. Não, ele era o preso. E ele era tão obediente, a marca de Deus na vida dele, tudo que ele tocava prosperava. E aí o que acontece? Lá na prisão, deram a chave das cadeias. Incrível, irmão. Deram a chave para ele. Ele conduzia a chave dos presos. Um escravo preso conduzia a chave dos outros presos. É como se fosse hoje um preso que arrou fazer mandado para o delegado. Então entenda bem onde você está, na situação que você está, você pode fazer o melhor para o Senhor, a ponto de ser reconhecido por outras pessoas, não ser caluniado, e ela serviu o Senhor, ela agora bebendo, ela fumando, ela adulterando, as companhias que ela está agora. Não é esse que servia a Deus? Não era essa que servia a Deus? Aí vira escândalo para o Evangelho. O Evangelho não vai parar por sua causa, nem por causa daquele que parou vai parar. Mas é um escândalo. E o Senhor diz em Lucas, ele diz: eu sei que virão os escândalos, mas ai por quem o escândalo virá. Ai por meio daquele que o escândalo vem. Então, não é tempo de derrota, é tempo de preparação. Não deixe que o diabo convença a sua mente que você não é atendido, que você está atrasado, que você ainda não recebeu o seu milagre por causa disso ou daquilo outro. Não, é tempo de preparação. Deus está te preparando para o melhor. E o melhor de Deus na sua vida está por vir. Amém. Vamos orar. Nós vamos orar.
entregar as nossas vidas diante do altar de Deus. E eu gosto sempre de ratificar isso. Existe neste momento um exército orando, irmãos. Um exército orando pela sua, pela minha, pelas nossas vidas. Um exército de irmãos incansáveis, graças a Deus. Estão orando por enfermos, presos pelas autoridades. Tanto aqui no nosso município, do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil e até fora do Brasil. Existem pessoas numa campanha de oração. Um elo forte de uma corrente de oração e intercessão. E muitos milagres têm acontecido, irmãos. Por quê? As pessoas têm entendido que é preparação e não derrota. Tem mesmo em meio a circunstâncias negativas, tem pessoas que estão gemendo e orando ao Senhor. Então, nessa noite, vamos orar ao Senhor. Apresente a Deus agora as suas questões. Apresente agora a Deus aquilo que tem tirado o teu sono. Apresente agora ao Senhor aquilo que você quer que Deus dê um toque nessa noite. Que o Espírito Santo toque. Derrame uma graça, um favor. Ou então que Deus levante alguém na sua vida. Assim como Deus levantou Ciro e Assuero, que não eram nem cristãos, mas abençoou o povo hebreu do Senhor. Vamos orar agora. Convido você, se estiver dirigindo, continue com a mão no volante, não largue. E se você puder, né, fechar os seus olhos, podendo fazê-lo, ou então olhe de olhos abertos mesmo, mas apresente o Senhor, crendo que o Senhor está neste momento nos visitando, porque a Bíblia diz, onde se reúne 2 ou 3 em nome do Senhor, ali estará o Senhor presente no meio deles em espírito e em verdade. Nós cremos que o Senhor está contemplando as nossas vidas agora. E mesmo que você tenha recebido uma palavra negativa hoje, Deus pode mudar o seu quadro. A porta de acesso ao rei pode ser aberta para você ainda hoje. E você ter acesso ao que Deus tem reservado para você. Um governo, um reinado, uma porta de emprego, um casamento, uma reconciliação, um chamado. Deus pode, nesta noite, mudar a sua história e mostrar na sua vida e ao mundo que Ele é contigo. Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai, te damos graça nessa noite por tudo que Tu és. Por mais esse instante, Senhor, nos permite estar diante da Tua presença, Senhor. E sabemos que não é por mérito pessoal, não é por eloquência, não é, Pai, por sabedoria, não é por grandeza humana, mas é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui neste momento, a buscar a Tua face, a nos alimentarmos com a Tua palavra. Neste momento nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, cada uma das vidas que esse encontro agora alcance das nossas vozes, ó Deus. Homens e mulheres, jovens, que talvez tenham chorado, talvez tenham recebido uma palavra negativa hoje, talvez tenha se levantado contra ele, contra ela, situações que até chegou a fazê-los pensar em parar. Mas a Tua palavra nos dá uma confiança quando ela diz, vinde a mim, todos vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nessa noite, Pai, troca o fardo pesado desse homem, dessa mulher, pelo seu fardo leve, Pai. Entra com cura nesse lar, nessa família. Visite esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, em cima de um leito agora, talvez entubado. Realiza um milagre na vida dele e na vida dela. Toma as famílias, ó Deus. Aquelas famílias que perderam seus entes queridos, como ali a família do irmão Fausto. Toma nas suas mãos, conforta os corações. Toma aquele que sofre, aquele que chora neste momento. Essa palavra nos aconselha a chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Então, nessa noite, Pai, que haja um milagre. Este homem, essa mulher, talvez ele seja entristecido a ponto de nem crer, mas que o Senhor pode fazer milagre na vida deles. Ou talvez nem te conheça, mas nós clamamos por Tua misericórdia agora. Você vai de encontro ao Espírito Santo. Onde está agora essa pessoa? Toca nesse álbum que Ele te apresenta agora. Talvez um documento, talvez folhetos para evangelização como esse, talvez a chave de uma casa, de um carro, talvez um projeto, Pai, engavetado, talvez um pedido, um currículo de trabalho, ou uma peça de roupa que diz que venha tocar para derramar a virtude dos céus. Então toca nesse momento. Derrama a virtude sobre esse copo d'água, sobre essa garrafa, Senhor. De maneira que ao beber, ao tomar, ao se banhar com essas águas, haja um milagre. Que o coxo seja curado, que o cego enxergue, que o aleijado ande, que o morto seja ressurreto nessa hora. Tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória. Então toma neste momento, até aquele líder que pensou em parar, aquele líder que pensou através de uma calúnia que o diabo fez na sua vida, pensou em parar. Entra com cura nesta noite, muda a história. Pai, dá esse mesmo ânimo que o Senhor deu a José. Pai, levanta ao lado dele, ao lado dela, pessoas como o Senhor levantou Ruth ao lado de Noemi.
E ela disse, não te deixarei, só a morte vai me separar de ti. Então levanta nesse momento um mentor, uma mentora, alguém que possa dar as mãos a essa pessoa, para que ela possa dar novidade de vida e glorificar o teu nome, cumprir o teu propósito, passar pelo processo e receber ali a bênção do Senhor, o milagre do Senhor. Entregamos essa empresa nas suas mãos. Talvez o diabo tenha decretado a falência para essa empresa. Nós profetizamos que a reestruturação, um upgrade, nós declaramos que ela vai sobreexistir nessa situação, vai sair da situação em que está, e o Senhor vai glorificar o teu nome nessa empresa, nessa família, nesse homem, nesses sócios. Toma nas suas mãos. Também oramos para o nosso presidente da República, nossas autoridades constituídas, toma nas suas mãos agora. Que esse país seja reconhecido como um país de um povo que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós repreendemos ainda toda a continuidade, ó Pai, do vírus do Covid-19. Nós profetizamos cura nesta noite. Visita agora as pessoas que estão talvez acamadas por esse vírus, que nessa noite sejam visitadas pelo Senhor. Toma as famílias, ó Deus. Quando tiver agora uma família passando por luta, desavença, Pai, ali onde vai incompatibilidade, Deus, entra com a sua graça, com o seu favor. Aquele que já chegaram até o processo de divórcio, para nós cremos que você pode mudar o quadro. Porque está escrito que o impossível do homem é possível para o Senhor. Entregamos nas tuas mãos cada lar nesta noite aqui representado. Toca no coração dele, no coração dela. Converte esse homem, converte essa mulher, converte esse jovem, ó Deus. Toma esse presidiário, conforta o coração dele. Toma aqueles que são presos às drogas, aos vícios de bebida, de drogas no modo geral. Cura, Senhor, porque um dia o Senhor me curou, meu Pai. Cura esses homens, essas pessoas, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus. E assim como José, Pai, passou aquele processo, como Davi passou o processo, e o Senhor trouxe graça para a vida deles, dá esse homem, essa mulher nessa noite, esse jovem, que ele possa entender que faz parte de um processo. Não é derrota, é preparação. Nessa noite, o Senhor venha falar com ele, Espírito Santo. Fala ao ouvido dele, fala ao ouvido dela. Entra com cura no seu corpo físico, com cura na sua mente, que seja revelada a ele a sua bênção sobre a sua casa. Trago nas suas mãos e pedimos, abençoa ricamente nessa noite, Deus, segundo a sua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que estás nos céus, Amém. Pai, a tua palavra, ela nos diz que o céu é onde está o teu trono. Aleluia. E a terra é onde está os teus pés, o estrado dos seus pés. Amém. Pai, estamos aqui diante do Senhor, diante dos seus pés, para te pedir, Senhor Deus, para te pedir, Senhor Deus, que nesta noite o Senhor visite as famílias, aleluia, visite as casas, visite aquele que está chorando, visite aquela que está sofrendo, visite aquele que está no leito, visite aquele que lhe recebeu um diagnóstico, meu Pai, ruim do médico, visita aquela, Senhor Deus, ou aquele que está agora fazendo um tratamento de rádio ou de químio. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar. A sua palavra nos diz que o Senhor é médico por excelência. A sua palavra nos diz, meu Pai, que o Senhor é o Deus que nos sara. Pai, então, Senhor, meu Pai, o Senhor tem poder. A sua palavra nos diz que tudo é possível àquele que crê. Pai, então, neste momento de oração, nós, meu Pai, com autoridade, porque a sua palavra nos diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, amém, e toda a força do inimigo, e nada, aleluia, vos fará dano algum. Pai, é diante desta palavra, é a tua palavra, amém, é a tua palavra que nós acreditamos, amém, meu Pai, é diante dessa palavra que nós, meu Pai, repreendemos, amém, todo espírito de enfermidade, amém, nós repreendemos, Senhor Deus, nesta noite, amém, todo espírito opressor, todo espírito que prende a mente, todo espírito que atrapalha a visão, aleluia, todo espírito, meu Pai, do diabo, meu Pai, porque a sua palavra nos diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Pai, todo o trabalho feito na encruzilhada, todo o trabalho feito na Mata Virgem, todo o trabalho feito na cachoeira, nós paralisamos em nome de Jesus. Não é em nosso nome, não, é no nome de Jesus. Amém. É no nome daquele que foi no inferno, é no nome daquele que desceu à terra e pegou a chave da vida e da morte que estava nas mãos de Satanás. É no nome daquele que tem os olhos como latão reluzente, que tem os pés como latão reluzente e os olhos como chama de fogo. É no nome desse. É no nome desse que venceu a morte. É no nome daquele que venceu a morte. Em nome de Jesus. Em nome de
de Jesus, que essa família seja abençoada, que essa família receba cura, que essa família receba a sua visitação, a visitação do Espírito Santo de Deus. Pai, eu entrego nas suas mãos. Eu entrego em suas mãos a nossa casa. Dá ordem aos seus anjos. Dá ordem aos seus anjos. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Que todo intento de Satanás, caia por terra. Caia por terra. Caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Que você possa entender. É tempo de preparação e não tempo de derrota. Deus te abençoe. Queria dar um forte abraço aqui ao nosso irmão Aldir dos Santos, ali da Baixada Fluminense. Essa irmã Maria que teve ele presente o tempo todo. E mais alguns irmãos que surgiram aí e foram passando e saíram. Mas que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que estão ao alcance das nossas vozes. E creia, hoje tem milagre na sua vida. Hoje Deus abre a porta de acesso no mundo espiritual e você verá o resultado. Coisas vão acontecer. E você dará testemunho da tua vitória. E nesse desenrolar, feche seus lábios, só conta o testemunho. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado mais uma vez. Despede dos irmãos. Beijinho no seu coração. E vamos que vamos. Não vamos falhar não, irmão. Vamos que vamos, que tem grandes coisas na nossa vida. Amém. Deus te abençoe. E nossa despedida é Shalom Adonai. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.